Perfeito. É um tema que vem sendo bastante discutido na imprensa brasileira. Gramado sintético. E tem Allianz Parque, tem a Arena da Baixada, Engenhão, que eles chamam de tapetinho. Agora a Arena do Galo, né? A MRV também vai para sintético. O que você tem a dizer sobre isso em termos de lesões? Porque a gente vê que 5 jogadores do São Paulo sofreram lesões jogando no Allianz Parque. É diferente, não tem como. São gramas totalmente diferentes, por mais que a tecnologia da sintética ela está muito avançada, mas ainda o jogo fica muito mais rápido, muito mais duro. A bola corre mais, os atletas correm mais e o impacto é maior em cima das articulações. Existem, né, a mista. A mista eu acho que ok, ela até ajuda mais, assim, mas para a questão de lesão ainda o gramado é o melhor. É o melhor que a gente tem, não tem como. E a cara do futebol brasileiro. É a cara do futebol brasileiro. Eu entendo a parte, né, econômica, ter a grama sintética financeiramente, né, até de questões de manutenção. Mas você vê que tem times que jogam melhor dentro de casa porque a grama é sintética, porque o adversário não consegue desenvolver. Atlético Paranaense é Atlético Paranaense, né? Não consegue desenvolver o futebol como no gramado. A bola corre muito mais rápido, o jogo fica mais intenso e aí tem mais lesões. No sintético acontece muito mais lesões. Tá. Chuteiras. Essa evolução das chuteiras também. E trava virada pra cá, e trava de borracha, e trava de alumínio. É aí que a gente tem que tomar um cuidado com o que é vendido e o que realmente é efetivo. Chuteiras evoluíram demais, elas estão cada vez mais leves, cada vez mais grudadas na nossa pele. E os cravos, né, em posições diferentes. A Nike e a Adidas, elas são disparadas as duas que mais vendem chuteiras. E elas têm um sistema de tecnologia que eles investem demais para saber nas posições ali. Quando você vai para a parte profissional, existem um tipo de chuteira para cada campo. Se o campo é sintético, tem que ser diferente. Olha. Se o campo está molhado, tem que trocar. É como se fosse um pneu de Fórmula 1. Você tem que trocar. Você tem que aumentar o tamanho do cravo. Só que quando a gente cai para o futebol amador, não tem como o atleta ter 5 chuteiras dentro de casa. Então, o ideal é você pegar a gente mora num país tropical, em que tem muita chuva, né? Em que você consiga ficar com ela tanto na chuva quanto no gramado seco. Agora, se tiver a possibilidade de comprar uma para chuva e para seco, aí perfeito. Perfeito. Meiões, o que a gente vem percebendo hoje, que os jogadores cortam os meiões. Por que disso? O que acontece? Os meiões, né, antigamente, eles eram pesados, eles são pesados, né? Isso acaba irritando um pouco os atletas, porque eles descem, eles saem da caneleira, as caneleiras também estão cada vez menores. O que os jogadores preferem hoje é ficar com uma meia, soquete baixa, onde corta o meião. Hoje não é nem mais cortado o meião, existe uma meia baixa e aí vem um complemento desse meião. Eles acham que, né, os jogadores eles relatam que diminuindo o atrito do pé lá embaixo, da sola do pé até em cima, fica mais confortável para eles. Olha. Por exemplo, a chuteira, como ela está cada vez mais grudada no pé, ela sofreria algo externo lá da canela que fica mexendo aqui, que muda um pouquinho lá no seu pé. Então eles falam, não, se a meia tá até aqui, não vai interferir nisso. Que isso, hein? E aí eles vestem esse novo meião, que também fica mais aderido, não laceia, né? Quer dizer, não precisa mais cortar agora, já não precisa mais já cortar. Vem pronto. Porque se você pegar um meião que ele tem um alto poder de compressão, seu pé lá embaixo também fica muito comprimido. Então eles dividiram. Meia normalzinha embaixo, que meu pé não desliza, e o meião de compressão em cima para caneleira. Que isso. Porque hoje não tem mais aquelas caneleiras também que você passava fita antes e prendia ela, lembra? Hoje é o meião de compressão, a caneleirinha no meio ali. É isso. Tem jogador de futebol amador que usa um pedaço de papelão como caneleira. Sim. Mole. Sim. Quanto mais leve, melhor. Viu? A gente falou das chuteiras, os tênis de basquete também evoluíram para esse sentido? Muito, cara, muito. Hoje tem material da NASA, né? Que parece que tá pisando num...
numa nuvem. Você tem hoje sistemas de amortecimentos muito evoluídos, né? O sistema de ar ali dentro, que é o que mais usa ainda hoje. Você consegue ter no basquete pisadas. Você pode ter 3 tipos de pisada: neutra, supinada ou pronada. Então você pode desenhar, olha, minha pisada é neutra, ok? Tem uma linha de tênis para pisada neutra. Minha pisada é pronada. Existe uma linha de tênis para pisada pronada. Então no basquete acontece muito isso. Ô Gregory, por que jogador de futebol se machuca mais do que jogador de basquete? E olha que o jogador de basquete salta, é mais intenso do que o jogador de futebol, porque a quadra é pequena, ele está em movimento o tempo todo. Sim. O jogador de futebol ele pode dar uma descansada, o centroavante, quando a bola está na defesa, ele está lá descansando. O basquete, mas por outro lado tem as trocas também no basquete, coisa que no futebol não tem. A pessoa sai uma vez só e não volta mais. Isso é um dos casos de ter mais lesões no futebol, porque, cara, você está muito cansado, você vê que o negócio vai, você pede uma troca, você descansa. Cara, isso é perfeito, é ideal. Futebol, você tem muito mais contato, você tem contato por baixo, você tem carrinho, você tem trombada. Basquete existe muito contato, mas é muito mais em cima e você está muito mais preparado. As jogadas são mais desenhadas, né? Você não vê um grande... Os grandes armadores, eles vão ciscando para todo lado ali. Sem dúvida. Mas são os grandes habilidosos ali. No futebol, você tem muito improviso. Futebol você tem 2, 3 chegando um por baixo, outro por cima. Nessa lesão do Neymar, a última, né, tinha um cara por baixo, outro por cima ali, mas, enfim, não foi aquilo que causou. Então, quando você tem muito improviso e muito contato por baixo, você acaba muito mais velocidade. O futebol é mais intenso, você acaba machucando mais. O basquete, você fica muito mais, em muito tempo de movimentação, mas você tem o tempo de descanso e os movimentos são mais lentos. Você pega os pivôzão, eles travam, eles dão um passo, voltam para trás. Futebol, o zagueiro chega ali com tudo. O futsal também se enquadra com o basquete? Um pouco, mas o futsal também tem bastante lesão, viu? Mas ele é o misto. É o misto do futebol com basquete, cara. É muito rápido. É muito rápido. Mas assim, não tem tanta lesão quanto o futebol de campo. E o vôlei? O vôlei é mais tranquilo. O vôlei, aí a gente vai para uma área que a gente tem mais lesões de tornozelo e ombro. Aí ombro, membros superiores. Entendi. Porque daí o impacto é grande. Você não tem impacto, você não tem contato, desculpa. O contato, cara, já ajuda muito nas lesões, né? Mas por outro lado, você tem muito salto, você tem muita queda e aí você tem muito corte, muita força no braço, em ombro. E é muito repetitivo, né? Cara, vai assistir um treino de vôlei e você fica maluco. Você fala, cara, como que consegue? Então, são diferentes tipos de lesão. Dificilmente tem LCA no vôlei. Verdade. Verdade. Vamos entrar no campo de lesões que você domina como poucos em nosso país. O que o atleta se machuca mais hoje, Gregory? O LCA ou o menisco? Ou uma lesão muscular? Vamos colocar esses 3. Muscular, LCA ou menisco? Tá. A gente pode pegar hoje, é dividido por esportes, né? Existem muitos estudos linkando isso. Quantas, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, quantas lesões de LCA tiveram? Porque isso é divulgado. O LCA acaba hoje machucando mais. Lesão muscular, ela acontece a todo tempo. Só que lesões musculares, elas são mais rápidas de serem curadas e tratadas. A lesão muscular, ela está muito associada à sobrecarga do atleta. Então, cara, se você está num momento que você tem muitos jogos finais, se um time está jogando 3, 4 campeonatos, a lesão muscular vai acontecer em alguns jogadores, se não houver uma preparação física adequada. Hoje, Edmar, na lesão muscular, existem muitos recursos de prevenção. Cara, a gente consegue ver com calor se o cara está predisposto a ter uma lesão muscular ou não, com exame de sangue. Hoje, a preparação física tem os dados dos jogadores de uma forma como não tinham há 10 anos atrás. Isso é fato, assim, evoluiu demais. Quando você vê lá, o técnico do meu time vai poupar porque a preparação física pediu. Geralmente tem um estudo por trás e não está poupando à toa.
Aí entra numa discussão, né? Técnicos que gostam mais de poupar, técnicos que não gostam tanto, aí é linha de treinador. Mas lesão muscular acontece por causa da sobrecarga e treino físico. O LCA não. O LCA, o ligamento do cruzado anterior, ele acontece devido a entorses, a entradas, né, diferentes e sobrecargas. Não depende só de você. A lesão muscular é muito mais o seu corpo. Cara, eu vou dar uma explosão, eu já estou mais cansado. Se você está muito bem preparado, você não vai ter lesão muscular. O LCA é muito de rotação. É se você prende um pé no adversário, num zagueiro, no basquete, num giro rápido. Então é isso. A lesão do menisco, ela não tem tanta. Eu colocaria ela em terceiro lugar ali. Hoje a gente consegue proteger muito mais o menisco, Edmar, com fortalecimento muscular. Você vê os atletas hoje, eles são muito fortes. Existe um mapeamento desses atletas que a gente consegue proteger mais o menisco. O menisco não se rompe num entorse igual ao LCA. O menisco ele vem sofrendo desgastes degenerativos de anos. Pode estar muito associado a lesão de LCA com o menisco junto. Numa entorse que o cara bate, cara, e ali ele vai tudo. Caso do Neymar. Caso do Neymar. E o menisco é uma recuperação rápida. A mais grave é o LCA, né? Depois a gente tem a do tendão patelar, mas é raro o que aconteceu com o Ronaldo. Mas é mais raro. O LCA tá acontecendo demais. Eu também tô assustado. O LCA... Agora tivemos o Gavi da seleção da Espanha. Sim. Nossa, uma bola boba na lateral, ele domina, vai girar, rompe. Por que acontece essa lesão do LCA? Os caras, o futebol passou a ser muito contato físico. Não só o futebol, mas o basquete também. Você pega hoje, eles são muito fortes. A intensidade do futebol é muito grande. E aí, cara, o ligamento não aguenta. Putz. É muita sobrecarga, é muito rápido o futebol, é muito giro. Os zagueiros também são muito fortes, né? As entradas... Né? O futebol está mais intenso. Basquete também, mas o futebol tem mais LCA que basquete. Você falou da tecnologia, eu estou me lembrando do jogo Palmeiras e Inter. Foi 3-0 para o Palmeiras, o Endrick acabando com o jogo. 18 do segundo tempo, o Abel tira. Na coletiva de imprensa, o repórter pergunta: Abel, mas o Endrick bem no jogo, 18 do segundo tempo, ele falou: vocês esqueceram que a gente tem um aparelhinho que vai no corpo do jogador? Esse aparelhinho acusou que eu tinha que tirar o Endrick do jogo. Sim, Olha como é que tá essa tecnologia, Gregory. Hoje você consegue mapear o jogador. Quando eles tiram a camiseta, você consegue ver, né, que eles têm... Antigamente era aquela fita, hoje não usa mais a fita porque machucava muito, ela saía. Hoje eles usam... Um sutiãzinho. Um sutiã, como se fosse um sutiãzinho. Ali existe um GPS que monitora toda a parte do atleta. Então, cara, a gente consegue ver ali o batimento dele, o desgaste físico dele, como a gente sabe a sua média do seu desgaste físico, porque a gente já tem mapeado de outros jogos. Se você começa a ficar muito acima da média, a preparação física já avisa o técnico ali na hora. Provavelmente do Endrick deve ter sido isso que aconteceu. Você consegue saber os pontos que esse jogador frequentou, aonde ele flutuou. Nossa. É muito difícil hoje você pegar um jogador que dá migué. Porque, cara, é monitorado. É monitorado. Esse negócio de dor no pubis, acabou, meu. Você consegue saber qual lado ele caiu mais ou não. E hoje, né, a gente tem amigos que tá trabalhando no Palmeiras, que eram daqui também, que eles fazem a parte do estudo científico disso. Então, cara, o técnico não sabe nada disso. Quem vai ver são os fisioterapeutas, o pessoal da preparação física, fisiologia, e aí entrega esse documento praticamente na hora. A cirurgia de ligamento cruzado, que é o grande temor de quem pratica esporte. Eu sempre morri de medo de romper o ligamento cruzado. Em comparação com o passado, ela é muito mais rápida, a tecnologia veio realmente para facilitar a vida de quem se machuca? Ela é muito mais rápida, ela é muito mais segura para o paciente. Em questão de tempo, não se mudou tanto, mas ela é muito mais segura. O paciente que voltava, o atleta que voltava de um LCA, ele voltava inseguro demais, cara. Porque ele passou 6 meses fora do ambiente e tal. Hoje, o atleta volta mais forte e mais seguro para aquilo. Porque a gente consegue, nesses 6 meses que ele não está no campo, trabalhar outras dificuldades que ele tinha. Por exemplo, dificuldades técnicas dentro desses 6 meses.
A musculatura desse jogador, nesses 6 meses, vai ficar uma coisa assim, tipo, absurda hoje. Porque é onde ele consegue parar, cuidar só disso. Num jogo de quarta e domingo, numa semana de quarta e domingo, você não consegue ter esse tempo. Então hoje a gente fala, né? Antigamente você só recuperava e jogava o cara. Hoje não. Hoje o cara tem uma cirurgia de LCA, ele vai voltar muito bem, muito melhor. Antigamente voltava com um pouco de medo e tal. Sendo bem feito, você vai ver, cara, o Neymar vai voltar normal. E você falou que a partir do momento que a pessoa opera o joelho, à tarde ela já começa a fisioterapia, é muito rápida? Muito rápido. Só um ponto, assim, a partir do momento que o cara tem a lesão do LCA, você já tem que começar a tratar. Nossa. Vamos pegar o último caso do Neymar. Ele demora para fazer a cirurgia, né, umas 2, 3 semanas, mas porque ele está fazendo um pré-operatório. Ele faz um pré antes de ir para a cirurgia. Machucou, rompeu o LCA, cara, você já começa a tratar. Como é esse pré? O pré, cara, a gente vai trabalhar, tem que, né, cada caso é um caso, mas a gente vai começar a trabalhar na parte da drenagem, porque incha muito o joelho em alguns casos, a parte do fortalecimento. Então, provavelmente, já tinha algum déficit ali a ser trabalhado, onde o cara vai trabalhar o déficit antes de entrar na cirurgia. Olha o ponto que a gente chegou, né? Antigamente não, né? Já opera e tal. Hoje o pré-operatório é tão importante quanto. Se o cara tá tudo bem, opera no dia seguinte. Mas no caso do Neymar, que dá pra gente ver o tipo de lesão também, eles resolveram fazer um pré-operatório, deixar tudo mais alinhado, bonito para fazer a cirurgia. Começa no dia seguinte, cara, vamos colocar, o cara operou hoje, dia seguinte ele tá na fisioterapia. A gente precisa cuidar da mobilidade, né, do alongamento. Muita gente acha que fazer a cirurgia tem que ficar 10 dias parado, uma semana, não. Faz a cirurgia, né, vê o método da cirurgia que foi feito, mas já começa a movimentação. Então a gente já começa a dobrar o joelho, e é a pior parte. As 2 primeiras semanas são as piores. O excesso de peso pode influenciar também numa lesão de LCA, porque a gente achou que o Neymar tava gordo. E tava. Vai falar que não, ele tá gordinho, rapaz. Sim, também lá na Arábia ele vai fazer o quê? Não é o treinamento que ele tinha no Barcelona. Isso pode ter ocasionado essa lesão? Pode sim. Você vê, ele tá inchado, rapaz. Parece que ele saiu do churrasco. O homem tá fogo, rapaz. Isso mostra outras coisas, né? O visual, o externo ali traz pra gente outras coisas. Provavelmente se ele engordou, cara, é porque ele deixou de treinar um pouquinho a mais. Lógico, tá milionário. Academia, tá num futebol que não tem cobrança, igual um Barcelona. Tá do lado, né? Quando você vai para um Barcelona, para um Real Madrid, do seu lado, você tá com top, com o auge de todo mundo ali. Então você não pode ficar para trás. Quando você cai numa Arábia, assim, você dá uma relaxada natural e, né, enfim. Mas então, tem a ver, sim. Quem tá pesado corre mais risco. Corre mais risco, com certeza. Quem é magrinho. Quem tá no sobrepeso corre mais risco. Quem está muito tempo sem academia ou atividade física de fortalecimento corre muito mais risco. Você pega o futebol de final de semana, o basquete de final de semana, o risco é muito grande. Outra coisa, postura. Sim. Também pode ocasionar lesões? Sim. A pessoa é meio torta que nem eu, assim. Sim. A gente tem grandes lesões também posturais, né? A gente precisa cuidar dessa parte de alinhar, só que não pode passar do ponto, porque eu vou te explicar uma coisa muito curiosa. Você lembra o Alex? Ele tem uma biomecânica toda errada pro lance livre ali. Vê em mim. É assim. Só que, cara, eu tenho certeza que se você quiser corrigir isso nele, vai dar ruim. Nós tivemos isso com o Tatu. Tatu tinha uma biomecânica, com o Eric Tatu, uma biomecânica também postural. Cara, era um ombro para cá, outro para lá. A gente começou a corrigir e aí eu falei, cara, não vai dar certo. Ele já falou, não vai dar, eu vou ficar alinhado, mas não vou meter bola. Caraca! Porque existem posturas, Edmar, que elas são adaptadas. O cara, ao longo dos anos, ele adaptou aquilo para ele. Então, a parte cerebral, né, de coordenação, músculo, já está formada. E quando você começa a mudar isso, você praticamente tem que começar a voltar a fazer o cara a arremessar de novo. Esse processo aconteceu com o Tatu. E aí a gente falava assim, vamos então, ele tinha muita lesão no ombro, vamos ajustar o mínimo possível, mas vamos fortalecer e vamos cuidar dessa lesão. E aí a gente conseguiu adaptar a lesão também a ele. Mas a postura para pessoas que não têm que fazer
atividades que elas são muito finas, como colocar uma bola na cesta, a gente precisa corrigir. Que né? isso, que legal. É legal. O Gregory Book, pandemia, o quanto ela atrapalhou, o quanto ela beneficiou o atleta? Porque tem o lado positivo e tem o lado negativo. Sim, sim. Cara, eu acho que a pandemia, se a gente for pegar ela lado negativo primeiro, ela assustou todo mundo, os atletas, assim, tipo, no geral. Eu vi muito atleta cair, né, no Covid e não voltar até hoje. A gente tem esses relatos lá na clínica. A gente ficou sem liga, a gente ficou sem treinamento específico dentro de quadra. A academia conseguia fazer, os preparadores físicos conseguiram, né, dar essa manutenção para cada atleta. E aí entrou, fez uma grande diferença para aqueles que realmente se importavam com o físico. Esse é o lado positivo. Porque, cara, foi o tempo que eles tiveram de se preparar, de aprender, de ficar forte, de ir treinar com 2, 3 pessoas na quadra, embora não tivessem treinos coletivos. Mas é o período que você para, todo mundo teve que parar, e você vai vendo os defeitos que você tem. Mas eu acho que foi muito mais prejudicial do que benefícios. Porque a gente teve um período, principalmente na base, cara, que são aqueles 2 anos ali que o atleta ele tem para dar o start dele no profissional, ou ele vai ou ele para. E a pandemia encerrou o sonho de muito atleta. Eu vejo muito isso lá, né? O cara acaba... Tem pessoas que precisam do estímulo o tempo inteiro. Quando você tira esse estímulo, ela acaba perdendo o encanto pelo esporte ali. Mas na preparação física, eu acho que teve alguns benefícios. Foi um tempo que a gente pegou para estudar muito. O mundo parou, né? E a preparação física conseguiu evoluir também nos estudos. Perfeito, perfeito.